Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje vai ser a instalação do Lubuntu 21.04. Eu vou fazer a instalação passo a passo para vocês e também vou mostrar após a instalação algumas configurações e o que traz essa nova versão do Lubuntu, pessoal. O Lubuntu é um sistema baseado no Ubuntu, bem leve, ele é indicado para máquinas modestas. Então é um sistema adequado para você aí que tem uma máquina que não é muito potente, certo? Nesse caso, sem mais demora, vamos lá para o vídeo. Certo, pessoal? Aqui é o site do Lubuntu. É o site lubuntu.me. Por meio daqui você tem a opção de baixar não só a versão 21.04, mas a versão 20.04 ainda está disponível. Aqui você pode selecionar essa versão que eu baixei. Aqui em cima você já tem a opção também de baixar ele, pessoal. Clicando aqui você já vai ser direcionado para as informações de download aqui. Então, como eu disse, ele está disponível nas duas versões, 21.04 Hirsuto e também o Focal Fossa, que é o 20.04, que é o LTS. Eu já baixei, aqui é só você clicar. Pessoal, como vocês já estão observando, antes que vocês me perguntem aqui nos comentários se ele dá suporte a 32 bits, infelizmente eu não achei essa opção aqui. Vocês podem observarem que só tem aqui a opção de 64 bits, tá? Mesmo assim, é uma distro bem suave, tá? Vamos lá para o início da instalação. Certo, pessoal? Aqui é o boot. Eu vou só explicar um pouquinho para você aí que não tem muita informação de como fazer a formatação de computadores com o Linux, pessoal. É o seguinte, ou até mesmo com Windows, é o seguinte. Essa informação, pessoal, parece até muito simples, tá? Mas é que infelizmente nós ainda temos pessoas que não têm ainda a informação completa sobre como fazer essas coisas. Muitas vezes eu posto o vídeo aqui e eu noto que tem pessoa que fala assim, mas como é que eu vou executar? É no Windows? Eles às vezes não têm a informação ainda sobre isso. Pessoal, aqui é o boot. Para você chegar nessa etapa, você primeiro tem que criar um CD de boot ou um DVD. No caso aqui é um DVD de boot porque ele tem 2 GB de arquivos, então é muito grande. O CD só caberia 700 megas, né? Aqui seria um DVD, tá? No meu caso aqui não é um DVD, é uma imagem ISO direto no sistema porque eu estou usando uma máquina virtual. Mas se você for instalar na sua máquina física, você vai criar um disco de boot. Você pode criar aí um disco de boot com um programa que grava CD do próprio Windows, se você estiver usando o Windows. No caso do Linux, você tem o K3B, se você está utilizando outra versão do Linux. Se você está usando um pendrive bootável, nesse caso, no caso de estar usando o Windows, você precisa criar um pendrive bootável no Windows, que aí você tem vários programas que dá para fazer isso, né? É só você se informar aí qual é o melhor programa que você deseja utilizar para fazer um pendrive bootável. E aí você entra na BIOS da sua placa-mãe, selecione o primeiro boot pelo pendrive, no caso, ou pelo DVD, se você fizer um disco de boot, tá? Então está explicado aí, tá? Vamos escolher aqui a primeira opção aqui, pessoal, da imagem ISO. Pessoal, o gerenciador de desktop do Lubuntu é o LXQT, certo? É um gerenciador bem suave, bem leve mesmo. Aqui já é o nosso sistema rodando em modo live. E para a gente fazer a instalação aqui, pessoal, é simplesmente clicar em Install Lubuntu aqui, ó. Dois cliques com o botão esquerdo do mouse. O instalador do Lubuntu é o Calamares, como vocês estão observando aqui na imagem. Aqui ele já selecionou o português do Brasil. O Calamares é um instalador muito prático e muito simples. Necessita de poucos cliques para você instalar um sistema. Vamos dar um próximo aqui. Ele automaticamente já selecionou a minha região.
teclado também. Aqui eu vou selecionar a primeira opção, depende da situação de vocês aí. Se vocês desejarem criar uma swap, pessoal, vocês podem selecionar aqui, ó. No caso eu vou deixar sem swap, aí fica a critério de vocês. Beleza? Vamos dar um próximo. Aqui você coloca seu nome, nome da máquina, e você cria uma senha aqui. Dá um próximo, ok? Instalar agora. E aí ele começa o processo de instalação. Esse processo, como eu já disse em outros vídeos, ele é praticamente automático, porque o Calamari já deixa tudo pronto. Então eu não vou deixar rodar tudo, vou cortar o vídeo para a gente já entrar na sequência com ele instalado no nosso computador, beleza? Certo, pessoal, concluí aqui a formatação, agora eu vou reiniciar o computador. Pessoal, reiniciei pela primeira vez aqui o Lubuntu e vocês prestem bem atenção que aqui automaticamente já apareceu para mim aqui uma notificação de update, de atualizações. Eu tenho aqui várias atualizações para ser feita, são, se não me engano aqui, 51 atualizações. Então a primeira coisa que devemos fazer aqui, pessoal, quando vocês reiniciar a máquina de vocês aí pela primeira vez, é já preparar isso aqui, tá? Aplicar isso aqui, ó. Coloca a senha de vocês e deixa correr esse processo de atualização para, após a instalação dessas atualizações, vocês conseguir instalar aplicativos aqui sem nenhum tipo de erro. Tá? Muitas vezes a gente fala assim, puxa vida, eu instalei o sistema, fui instalar um aplicativo e deu erro. Porque muitas vezes vocês não atualizam antes. E aí causa esse problema. Então, fazendo essa atualização, fica tudo prático, fica tudo pronto e depois a gente só instala os nossos aplicativos. Muito bem, pessoal. Então, após a atualização inicial, reiniciei o computador aqui já atualizado. Agora nós já podemos aqui instalar nossos aplicativos, fazer nossos trabalhos sem nenhum problema. Aqui está tudo atualizado, certo? O LXQT, pessoal, é um gerenciador bem leve. Vamos entrar aqui nas configurações para mostrar para vocês como funciona esse gerenciador de desktop. Aqui em definições do LXQT, nós podemos entrar aqui na aba Centro de Configuração. Aqui, pessoal, no Centro de Configuração é onde nós podemos configurar nosso sistema inteiro. Como vocês podem observar aqui, ó, nós temos aqui várias opções de configurações, como por exemplo a resolução do monitor. Nós temos aqui configuração de teclado, idiomas. Se você instalou ele no idioma inglês e não sabe por onde começar para mudar para o idioma português, é aqui justamente no Centro de Configurações e Idiomas que você faz essa troca. Aqui também nós temos o gerenciamento de energia, é tudo configurado por meio aqui do Central de Configurações. Impressoras nós podemos fazer também por aqui, certo? Adicionar driver de dispositivos também nós podemos adicionar por meio daqui da Central de Aplicações. Deixa eu fechar. Vem com suíte de escritório, vem com navegador de internet Firefox, vem já com assistente de configuração, uma GUI aqui para gerenciar o seu adaptador Bluetooth. Multimídia, ele já traz o VLC e o K3B, também o controle de volume Pulse Áudio. E em sistema, o Lubuntu já traz aqui, pessoal, é interessante que mesmo ele sendo muito leve, ele traz aqui dois gerenciadores de aplicativos. Primeiro ele traz aqui o Discover, vamos abrir. Certo, pessoal, o mesmo Discover do KDE vem aqui no Lubuntu também, você pode baixar seus aplicativos aqui por meio do Discover. E nós também temos o Muon, vou abrir aqui novamente em sistema, nós temos o Muon também, pessoal, que é um gerenciador mais ou menos parecido com o Synapse. Vou abrir o terminal aqui para a gente ver as informações dessa distro. Vamos instalar aqui um programinha para a gente poder ver
mais explanado as informações desse sistema. Vamos lá. Pessoal, como eu disse no início, o Lubuntu nessa versão é a versão do Ubuntu 21.04, o Hirsute e o kernel, o 5.11, com o LXQT 0.16. Eu vou abrir a internet aqui para a gente baixar uns papéis de parede, porque o LXQT, nessa parte, ele é bem simples, ele não traz, na parte de papéis de parede, ele não traz muitos papéis, não traz na realidade papéis, né? Mas para a gente utilizar papéis de parede aqui no LXQT é simples, a gente pode baixar o papel de parede da internet. Eu vou mostrar para vocês como funciona. Vamos baixar uns 3 papéis aqui. Certo, baixei aqui acho que 4 ou foi 5 papéis. Vou fechar aqui, pessoal. Bom, agora eu vou novamente aqui com o botão direito do mouse em preferências da área de trabalho, papel de parede. Vou aqui navegar e aqui eu vou procurar aqui em outras pastas aqui, ó. Eu vou em Tico, download. Beleza, agora achei aqui, vou só abrir e aplicar. E aí, pessoal, você consegue personalizar a sua área de trabalho aqui, mesmo sendo um gerenciador simples, você consegue deixar ele apresentável, certo? Pessoal, mais uma vez eu vou falar para vocês, o Lubuntu é um Ubuntu com um gerenciador de desktop leve, certo? Ele não deixa de ser um Ubuntu. Então, qualquer programa que você desejar instalar nesse sistema, você consegue. O mesmo programa que você instalou no Linux Ubuntu, Linux Mint, você vai conseguir instalar aqui no Lubuntu. É um sabor de Ubuntu com um gerenciador de desktop leve. Somente isso, pessoal. Mas você consegue instalar qualquer coisa aqui. Vamos entrar no Discover e vou mostrar para vocês. Olha aqui, até mesmo a suíte de escritório WPS, você já encontra aqui no Discover, no Lubuntu, pessoal. Você só simplesmente clica em instalar, colocar a sua senha e o processo é automático. Só muda mesmo o gerenciador de desktop. Ele é bem leve, você aí que tem uma máquina, até mesmo o Intel Atom, com 2 GB de RAM, você trabalha aqui sem problema, bem leve mesmo. Está instalado, pessoal, já vou abrir ele aqui, ó. Vamos aceitar aqui os termos dessa licença, pessoal, confirmar. E está aí, pessoal, instaladinho. Bom, pessoal, os Orion S Lite, o Lubuntu e vários outros que eu postei aqui no canal, é ideal para máquinas modestas, tá? Então, se você tem uma máquina bem fraquinha aí, igual a que eu falei, no caso de um Celeron 440, 450, um Intel Atom com 2 GB de RAM, você pode instalar o Lubuntu, que eu garanto a você que você vai conseguir trabalhar. Certo, pessoal? Obrigado, pessoal, por mais um vídeo. Eu espero vocês no próximo vídeo. Abraços!